Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Tô vendo que tá todo mundo aí, o Elvis, Letícia, o José, o Leandro. Digita um se vocês estão me ouvindo, para a gente não começar sem vocês estar me ouvindo. Coloque aí, digita um se todos estão me ouvindo. E hoje, vamos, vamos ver primeiro se todo mundo está me ouvindo. Digita um aí. O Elvis está, o José está, a Letícia. Oi, boa noite. Então, vamos começar. Hoje, conforme o planejado, hoje vai ser de novo uma sessão de tira dúvidas. Vocês perguntarem de tudo que a gente foi, do que já foi dito e também de tudo aquilo que vocês na prática já estão sentindo que falta alguma coisa, ficou alguma dúvida, inclusive para quem ainda não abriu, para saber se já da etapa que você ainda está, se tem alguma dúvida. Então vamos começar. Espero que tenham preparado as perguntas e tirar o proveito desses momentos, porque é aqui que a gente pode falar especificamente do estágio em que vocês se encontram, tá bom? Então vamos começar. Quem tem aí a primeira pergunta? E só lembrando, enquanto vocês digitam aí a primeira pergunta, é, tem que começar a colocar em prática. Não adianta ficar só ouvindo, só aprendendo. Tudo isso que vocês aprenderam, tudo isso que vocês estão ouvindo aqui, tem que colocar em prática. Pegar todas aquelas aulas e colocar em prática, para que não fique, para que vocês não tenham muito conhecimento e pouca prática. Não adianta vocês saberem o que está errado, vocês identificarem o que deveria ser feito, mas se não colocar em prática, não consegue ter resultado. Vamos aqui para a primeira pergunta do José. Estou com um pouco de dificuldade em achar um nome para minha pizzaria. As que eu já pensei, já tem. O que você me indica? É, não pode, como eu falei para vocês, realmente não seria correto, não seria o ideal você colocar um nome que já tem, se você pretende crescer. Se você pretende fazer com que a sua pizzaria atinja grandes níveis, grande relevância, é importante que você tenha um nome único. Não tenha pressa de achar esse nome. O importante é você achar um nome que você consiga depois, futuramente, ou até quem já tem pizzaria, fazer uma pesquisa lá no registro.br para que vocês consigam ter uma patente, para que vocês consigam registrar esse nome. E a partir desse momento que você tiver o nome registrado, ninguém pode mais pegar. Então procure, veja alguma coisa relacionada é, a, a sua família, avô, bisavô, se tem algum nome que você acha bonito e queira fazer uma homenagem, se tem algum nome de pizza no cardápio que você acha bonito e que ninguém trabalha, não mussarela portuguesa, mas um nome exclusivo, que ninguém utiliza, então você pode colocar, aí essa pizza passa a ser a pizza da casa, porque o mesmo nome da pizza é o nome da pizzaria. Então, assim, pense com cuidado, veja, começa a repetir para ver se soa bem o nome. Primeiro fazer a pesquisa. A primeira coisa que vocês devem fazer, viu, José, é você pegar e fazer uma relação de uns 5, 10 nomes e depois sair para ir consultando se existe pizzaria com esse nome. É um exercício, é uma tarefa que você vai fazer uma vez só. Então, vale a pena você se dedicar e achar um nome que soe bem. Se você quiser puxar para a Itália, tenta ver uma cidade da Itália, alguma coisa relacionada aos processos
da pizza. Então, seja criativo. Pega lá o chocolate. Ele colocou Cacau Show. Então, tem a ver, tem ligação. Então, tente achar algum nome que faça sentido para vocês. Tá bom? Vamos ver o Elvis. Estou pesquisando fornecedores, mas ainda não sei como fazer. O Elvis, o que você pode fazer é ir nos atacadistas da sua cidade, quem vende produto. Se tiver dentro daquelas relações que eu passei para você, você anotar os números, tira foto das embalagens, pega o número, normalmente tem 0800. Você pode fazer isso também pela internet, achar o 0800, o e-mail dessas empresas, aí você envia o e-mail para eles, perguntando se na sua cidade tem um fornecedor, se tem um vendedor, e eles vão te enviar isso daí. Demora um pouquinho, umas são mais ágeis, outras podem demorar mais, mas todos vão responder. Então, a dica é essa: pega aquelas marcas, vai na internet, vê se você encontra o telefone, o e-mail, e depois, se você não encontrar todos, vai no atacadista, tira a foto das embalagens e depois você entra em contato. Normalmente eles respondem isso por e-mail, é mais rápido. Só que agora pode ser que alguma outra empresa já tenha já se atualizado e faça isso pelo WhatsApp. Então aí você consegue. Porque não necessariamente precisa ter um representante na sua cidade. Às vezes a cidade vizinha, acho que é Blumenau, né? A cidade vizinha tem um representante que ele atende a região, a sua cidade e o entorno da região que ele esteja. Agora, no início, como você vai começar ainda, é difícil, porque muitas dessas empresas que não tiver na sua cidade, eles têm uns pedidos mínimos para você fazer. Então, às vezes, vale a pena. Se na sua cidade não tiver a marca que você pretende trabalhar, você procurar saber se em cidades vizinhas tem essas marcas e você possa ir lá buscar ou você pedir via frete, alguma coisa assim. Mas faça isso, vá na internet ou vá no atacadista e procure ver o canal de comunicação que essas empresas têm nas embalagens e entre em contato que eles vão te fornecer. Eles têm tanto interesse ou até mais do que você em ter um novo cliente como você, tá bom? É, a Letícia, oi, quero saber quanto deve ser minha retirada mensal. Bem, Letícia, eu já falei sobre isso, eu vou tentar ser mais claro. Retirada mensal por sócio é chamado de prolabore. O que é um prolabore? Porque às vezes tem o sócio da empresa que não trabalha na empresa, então ele não tem direito a esse prolabore. Prolabore é quando o dono da empresa ou os sócios da empresa trabalham nela. E aí determina uma retirada mensal para essas pessoas, para esses dois sócios, três, seja lá. E se for um dono único, é você que vai determinar. Portanto, você tem que ser bem coerente. Você tem que ser pés no chão. Se você está começando, ou se você está com movimento fraco, o ideal é que a sua retirada seja, no mínimo, um salário mínimo e, no máximo, o que você estaria disposto a pagar para um funcionário que vai fazer aquela função que você faz. Por exemplo, você vai ser a pessoa que vai ficar no caixa. Quanto você pagaria para uma pessoa que fica no caixa, expedição e tal? Por quê? Você não pode, o que a gente chama, fazer sangria na sua empresa de imediato. Falar assim, ah, não, a minha pizzaria já tem um ano, eu vou retirar aqui 5.000 por mês. Não pode, porque, como eu falei para vocês, não misture conta pessoal com conta da empresa. Se coloque, na hora de você receber o seu Prolabore, se coloque na condição de estar na sua folha de pagamento.
a sua folha de pagamento, ela deve ficar ali naquele percentual que vai ser mostrado para vocês aqui mais adiante, que varia entre 16% e 20%. Então, não adianta você colocar muito alto, porque a empresa não tem condição de pagar uma folha alta. Se você está pagando uma folha alta, independente se é para você ou para todos os outros funcionários, você está desorganizado. Você está tirando essa folha está saindo do seu lucro. Então, você vai pegar e vai colocar se você está ainda com movimento fraco, tá pequeno, você que exerce uma função na sua empresa mesmo, você pega e coloca um Prolabore do mesmo valor que você vai pagar a pessoa. Por exemplo, você pensou que vai ficar na cozinha. Você viu que a necessidade maior que você for que você esteja na cozinha. Então você tem que pegar e colocar um Prolabore para você de uma pessoa que esteja na cozinha. E aí como é que você vai saber? Porque na hora que começar a aumentar o movimento, você vai falar, pronto, agora eu não vou ficar na cozinha e aquele mesmo Prolabore que eu recebi, eu vou pagar para a cozinheira que eu contratar. Aí vocês podem pensar, pô, mas só vou ganhar um salário mínimo, R$ 1.500, R$ 2.000. Não, eu estou falando isso, é Prolabore. Aí depois de você fechar todo o financeiro da empresa, você viu que a empresa deu lucro, aí vamos fazer aquela conta. De novo, você teve um lucro de R$ 6.000 na sua empresa. Você olhou, está lá o lucro. Você pode até estar vendo um saldo na sua conta de 10 mil. Mas se você quiser ter certeza que aquele número que você encontrou do lucro de 6 mil, ele é real, basta você chegar e ver quanto que você tem na sua conta e quanto ainda tem de conta a pagar. Ou boleto que foi emitido pelo fornecedor ou algum cartão que você usou. E eu recomendo também, não utilize seu cartão para ficar fazendo compra para a empresa. Não, você pode até fazer a sua primeira compra com o seu cartão ou alguma coisa assim. Mas o ideal mesmo é a empresa entrar sem débito nenhum, ela começar as suas atividades sem débito nenhum. Por quê? Você lembra aqui do que eu falei lá no início? Que você vai ter que determinar o capital que você tem, você vai ver quanto que você pode gastar, lembrando que você vai ter que deixar uma reserva de dinheiro para quê? Para capital de giro e também para emergência. Então, esse capital de giro que você vai deixar, se porventura no primeiro mês a sua pizzaria não der lucro, então você vai pegar o dinheiro que você está lá na conta da empresa, porque você determinou que você vai gastar 20 mil na abertura da sua loja. Só que desses 20 mil, vamos colocar que 10 mil seja para você reformar equipamentos. Aí você vai pegar esses 10 mil que sobrou e deixar lá na conta da sua empresa. É o capital de giro dela. Depois, mais para frente, com as retiradas de lucro, você vai repor esse dinheiro seu. Esses 20 mil de novo vai ter que retornar para o seu bolso. Uma empresa sadia faz com que todo o investimento inicial seja devolvido para o seu proprietário. Então, você foi lá na sua conta, você viu na conta corrente do mês que sobrou R$ 6.000, mas na conta você está vendo 10 mil. Aí você tem que ver quanto de boleto falta pagar, se tem o cartão de crédito da empresa para pagar. Lembrando que ainda tem a folha que porventura ainda não chegou, a folha de pagamento dos seus funcionários. Aí se você preencher as planilhas certinho que eu vou entregar, você vai ver que se você está lá nas planilhas, estão demonstrando que sobrou R$ 6.000, é porque você fez a coisa certa. Então, esses R$ 6.000, aí você determina que todo dia 20 do mês subsequente, ou dia 15, aí você decide a melhor data. Você vai fazer uma retirada daqueles 6 mil que sobrou,
É uma sugestão, isso não é regra. Você pode chegar e tirar até 50%. Por quê? Porque você vai ter que deixar esse capital de giro lá na empresa, para que você consiga adquirir, se você não abriu com uma cera, se você não comprou no início o processador de alimentos, se você no início comprou só uma balança portátil e agora você quer comprar uma balança maior, então esse dinheiro que for sobrando lá, esse 50% do lucro, deixa eu beber uma água, esse 50% do lucro, ele vai ficar lá no seu caixa da empresa, na sua conta bancária da sua empresa. Aí é como eu falei, aí chegar no final do ano, ou no início de cada ano, você vai lá e vai puxar o saldo que tem, imaginando que todo mês deu 6 mil de lucro, vai sempre ter variação, mas só para título didático. Todo mês sobrou 6 mil. Você retirou os 3 e deixou 3. Então, chegar no final do ano, você vai ter lá os seus 36 mil. Aí você pode fazer uma retirada anual, que é como se fosse o seu 13º. Você vai pegar e vai retirar desses 36 mil, você vai tirar 18. Até 18, você pode tirar menos. E vai manter esse dinheiro. Por quê? Se você continuar nesse ritmo, a sua empresa dando lucro, ela aumentando, mais dias ou menos dias, se for o seu desejo, você vai precisar modernizar a sua empresa, equipar melhor a sua empresa, comprar outro computador, se for o caso, é, mudar para um lugar maior, ou se você pegou um lugar grande, mas só utilizou uma parte, você começar a reformar a outra parte. Então, isso é importante. Então, respondendo a sua pergunta inicial, retire aquilo que você está disposto a pagar para a pessoa que exerceria a mesma função que você está exercendo. E no início, é um salário e meio que você pagaria. Talvez um pizzaiolo profissional, ele receberia, dependendo da cidade, ele possa querer receber um pouco mais do que um salário e meio. Então, você siga essa linha que não tem como dar errado, tá bom? Vamos para a próxima. É, o Elvis. Se não achar as marcas sugeridas de, se não achar as marcas de queijo sugerida no meu estado, terei que pedir de São Paulo? Não, você pode fazer teste. Uma mussarela, por exemplo, uma mussarela, talvez você não encontre a marca que eu sugeri, mas Perdigão, Sadia, você talvez encontre. O catupiry, o requeijão, talvez você tenha um pouco de dificuldade. O que você precisa estar atento é o seguinte, é fazer um esforço, da onde você tiver, Elvis, de tentar escolher uma dessas marcas que eu coloquei e fazer um teste com ela. Aí você sabendo o sabor, você sabendo como o queijo derrete, qual o sabor do requeijão, qual o sabor da calabresa, aí você começa a ter parâmetros para você buscar uma marca que esteja na sua cidade, atendendo a sua cidade. Vou dar um exemplo aqui, mussarela. Mussarela, ela não pode, tem um teste que você pode fazer, é o seguinte, primeiro, você colocou no forno, e uma vez que você colocou a pizza no forno, uma pizza ela tem que estar pronta em 2 minutos e meio. Ela não pode passar muito mais do que isso. Porque, por exemplo, você faz uma pizza de mussarela, aí ela passa no forno mais de 3 minutos, mais de 2 minutos e meio, 3 minutos, 3 minutos e meio. Isso por que ela ficaria esse tempo? Porque o seu forno está na temperatura errada. Então, na hora que você deixar sua pizza muito tempo, porque você deixou seu forno frio, você vai perceber que quando você tirar a pizza de lá, o queijo, o óleo separou da mussarela e começou a ficar aquela camada de gordura líquida ali em cima da pizza.
Quer fazer um teste? Pega um queijo que você tem na sua casa e comece a colocar ele no fogo bem baixo e vê lá. Quanto mais você deixar, mais ele vai soltar gordura. Quanto mais tempo você deixar, ele vai ficar gorduroso. Então, primeira coisa, se você deixou a pizza 2 minutos e meio e quando você tirou do forno, ela não ficou soltando gordura, porque você assou no tempo certo e ela não soltou gordura, então aí já tem um ponto a favor da sua mussarela. Ele não solta gordura fácil. Outro ponto, você tirou a mussarela, a pizza do forno, e na hora que você deixou esfriar ela lá, e você experimentou a mussarela, está borrachuda, também não serve. Se você chegou, colocou a mussarela no forno, na hora que você tirou, isso considerando sempre você assou ela na temperatura correta. Se você tirou e ela gratinou demais, ficou cheia de pintinha queimada em cima, como se tivesse gratinado, eu não gosto. Tem gente que gosta, eu já não gosto. Eu gosto que a mussarela ela saia, ela só venha derretida, que ela não fique toda pintada. Que apareça um ou outro, tudo bem. Calabresa. Calabresa você tem que ela não pode ser gordurosa, mas calabresa tem em toda a cidade Sadia e Perdigão. Então vou até desconsiderar que ela não, o problema da calabresa ela não ser muito gordurosa e salgada. Então acredito que ou Sadia ou Perdigão você deve encontrar aí na sua cidade. O requeijão, a bisnaga do requeijão, se você comprar o catupiry, é o original, ele tá certo. Aquelas outras marcas que eu coloquei, que inclusive coloquei na ordem de preferência, eu prefiro o Quatá. Vamos falar do Quatá. Se você olhar na composição do Quatá, o que, que eu olho na hora do requeijão? Até para fazer teste de novas marcas. Não pode ter amido de milho, a famosa maisena. Porque se colocou esse espessante ali, significa que o queijo, que esse requeijão, ele tem pouco leite, então o sabor dele não vai ser bom. Então você começa o requeijão, ele não tem nada de amido de milho na composição dele. Então, dessas marcas que eu coloquei, o ideal é que você tente, pelo menos, comprar uma delas com mais facilidade para você ter parâmetro aí na sua cidade. E você encontrando alguma marca que você ache boa aí, Elvis, você pode mandar lá nas perguntas que eu respondo, porque pode ser que eu já tenha usado ela, eu conheça, só não coloquei porque não está dentro das minhas 3 preferências, mas pode ser que seja boa. Então, o Elvis e qualquer outra pessoa, se achar alguma marca que seja que vocês olharam, experimentaram, ou não está encontrando alguma marca dessa que eu falei, você pode mandar lá nos comentários que eu pego e respondo se eu conheço ou não, se eu gosto ou não. Aí eu vou tentar ajudar vocês. E ainda na própria mentoria que eu vou fazer com vocês, 1 a 1, a gente pode conversar sobre isso. Mas o importante é vocês terem a marca e ir atrás da marca. A marca do ingrediente que você vai usar é o que vai fazer toda a diferença. Farinha. Farinha é a quantidade de proteína que ela tem. Isso tem tudo no rótulo. Mas aí a gente vai encontrando. E lembrando, o Elvis, pela sua pergunta, para pizzaria que está começando, talvez a única coisa que você vai conseguir trazer de fora, vai precisar trazer de fora e comprar uma quantidade maior, são as embalagens, para ela vir toda personalizada para você. Você vai ter que comprar uma quantidade grande. Por exemplo, tem fábricas que entregam, se vocês quiserem anotar aí, Fideli Embalagem. Se eu não me engano, é de Minas Gerais. Eles entregam em Maceió a partir de 1.000 unidades. Então, aí você vai ter que fazer um aporte maior para ter essas embalagens para você conseguir trazer. As outras coisas, talvez você não consiga trazer no início, porque você não vai ter esse volume todo. Mas o importante, mesmo que você não consiga trazer esses produtos na marca que eu mencionei,
é você já começar com um produto de qualidade. Porque se você começar com um produto ruim, é muito difícil você recuperar um cliente que não gosta, que não gostou da sua pizza da primeira vez que experimentou, tá bom? Vamos para a próxima aqui. O Leandro. Estou com dúvida para sobremesa. Queria saber se vale a pena ter sobremesa em delivery e o que eu poderia colocar. Vale a pena, sim, sobremesa no delivery. Isso porque aumenta o seu ticket médio. É, esse ticket médio, como a gente conversou na segunda-feira, ele vale muito a pena. Agora, para vocês que estão começando, ou vocês que ainda estão com movimento baixo, ou faça sobremesa baseada na massa de pizza, pode ser pizza, pizza doce, vai ter lá a ficha técnica de pizza doce. Ter sobremesa feito à base da massa da pizza. Eu vou colocar lá uma sugestão, vou até fazer um vídeo, vou colocar uma sugestão de uma sobremesa feita à base da massa da pizza. E se for sobremesa pronta, que seja nesse início sobremesa que tem uma validade muito alta. Que você faça, não coloque conservante. Tipo assim, no início a gente tinha lá mousse de maracujá, mousse de limão. Vocês conseguem pegar essa receita na internet. Então, geralmente, essa sobremesa você consegue fazer com que ela dure aí 10 dias. É você fazendo o teste, para que você não perca tanto o produto assim. Então, é muito válido. Tem que ser criativo. Eu vou dar a sugestão aí com a massa e vocês continuem buscando sempre inovar na sobremesa. Começou a vender, oferecer uma sobremesa e não está tendo rotatividade, tire ela do cardápio, coloque outra no lugar. Sempre tem alguma coisa. Se você perceber que nenhuma está tendo rotatividade, dessas que tem que fazer previamente, tipo um pudim, um mousse, alguma coisa assim, pare de fazer no início, para você não ter perda, e comece só a trabalhar com sobremesa de forno, que a gente chama, que é feita à base da massa da pizza, tá bom? Sobre fornecedor de caixa, alguma dica? Não, é pegar as mais conhecidas. Eu conheço, eu já comprei da Fideli, embalagem, é muito boa. Embalagem de pizza, Elvis, ela não pode ter, ela não deve ser reciclada. Porque está lidando com alimento. E mesmo assim, não comprar, eu não gosto. Caixa de embalagem de pizza que por dentro ela é laminada, ela tem tipo um papel alumínio. Mesmo ela deixando a pizza mais quente, mas ela tende a fazer a pizza suar demais. Aí isso, depois que você tira ela da caixa, a pizza começa a amolecer mais do que deveria. E dependendo da sua embalagem que você está trabalhando, eu gosto da embalagem que dentro ela seja daquela cor branca. Se você comprar uma embalagem que seja da cor de papelão, pense na possibilidade de você também trabalhar com papel manteiga. Você compra o papel manteiga e corta ele, ou já compra. Tem algumas empresas de embalagem que já vende papel manteiga cortado. Então você coloca em todas as caixas, coloca papel manteiga para a pizza ficar sobre o papel manteiga. Então veja aí pode ser que na sua cidade tenha fornecedor de embalagem. E tome como parâmetro essa Fideli Embalagem. E você vai encontrar muitas outras. Na hora que você fizer pesquisa, Elvis, de Fidel Embalagem, dá uma olhada lá no site, você vai começar, se você tiver logado nas suas redes sociais, se fizer a pesquisa pelo Google, você vai ver que no seu Instagram, no próprio Google, na navegação, vai começar a surgir um monte de empresas similares ao da Fidel, tá bom? O José, estou pensando na logo e queria saber se usar amarelo, vermelho e branco é uma boa ideia ou se vai ficar muito igual a de todo mundo.
Porque o McDonald's é amarelo e vermelho. Todo mundo que está na comida usa as cores. Agora, você não é porque você está usando as mesmas cores que você pode ter que fazer igual. Então, comece se você vai pagar uma pessoa para remodelar a sua, que ele seja criativo, que ele use as iniciais da sua pizzaria. No início, quando a gente abriu a nossa pizzaria, a gente fez um forninho a lenha, um braço de um garçom, uma logomarca muito que hoje a gente chama poluída, que ela tinha muita coisa. Depois a gente pediu para remodelar a marca, aí o nome só ficou Flamboyant e uma com as cores, tinha o verde, hoje eu já não utilizaria o verde novamente. Então, é ser criativo. Não olhe muito para os outros, não. Não fique. Porque você vai começar a ver, fazer uma logomarca que gere identificação. E quanto mais simples ela for e moderna ela for, mais simples, ela fica memorizável. Voltando ao McDonald's. É um M só. Onde você vê o M, você sabe, é McDonald's. Onde e se ela for única, toda vez que ela, mesmo sendo cores que todo mundo usa em alimentação, a pessoa vai lembrar de você. Pronto, o nosso F de flamboyant, na nossa logomarca ali, sempre ficou sendo confundido com o nome do Santander. Então, não se preocupa muito, não. Faça uma logomarca moderna. E moderna é que ela seja simples, memorizável, que utilize ou o nome ou as iniciais da sua empresa e que utilize essas cores. Não precisa ser exatamente só essas cores e não obrigatoriamente, porque estudos falam que o vermelho e amarelo são as cores mais propícias para a gente ter num estabelecimento que mexe com comida, tá bom? O Leandro, eu não sabia essa sacada do amido de milho para o catupiry. Muito bom. É, tente só desassociar catupiry. Você vê que às vezes até eu falo, é difícil. Porque catupiry é uma marca. O catupiry ele é um requeijão. Então, o catupiry, ele já por si só, ele não leva o amido. O quatá não leva amido. O escala não leva amido. O tirolês não leva amido. São todas marcas boas. E existem outras, porém eu não gostava de trabalhar, tá bom? É, o Leandro perguntando, Fideli, o nome da empresa de embalagem, isso, Fideli Embalagem, é exatamente assim que se escreve. E aí você vai ter parâmetro. Hoje acredito que uma embalagem do tamanho 35, que é o grande, na Fideli deve estar algo em torno de 2,80 cada uma. Então, aí você tem como parâmetro. Mas peça orçamento, eles enviam orçamento tudo por e-mail. Fideli ou qualquer uma outra. Outra sugestão para você pegar a embalagem é na sua cidade que ainda não tem pizzaria, se você achar bonita uma embalagem da pizzaria que você consome, normalmente na caixa, em algum lugar, tem o nome da empresa que fabrica a embalagem. O telefone ou um e-mail ou alguma coisa. Tá bom? Vamos ver aqui o Elvis. Sobre o uniforme, o que devo comprar? O uniforme, eu sempre não. No início, eu condicionei que, por exemplo, todas as pessoas da área de atendimento que porventura pudesse, isso dentro de loja, pudesse atender o cliente, seria calça preta. Então, no início, eu falava, você tem alguma calça preta? E provavelmente quase todo mundo tem. Então, eles viriam de calça preta. E fazer uma camiseta ou uma camisa polo arrumada, uma logomarca. No início, você pode mandar bordar, que são poucas unidades. E para a área de produção,
Você pode comprar camisa simples, camiseta normal. Camiseta normal, eu gostava de trabalhar com branca e colocava uma serigrafia pintado com o nome da a logomarca da nossa empresa, uma calça de brim branca, ou brim ou outra coisa, um tecido mais leve branca, e na cozinha, ou usar uma touca, aquelas descartável, que você colocava para isso para a área de cozinha. Se seu pizzaiolo se o pizzaiolo ele for visível para o seu cliente, aí eu sugiro que você pode fazer um boné para ele não usar aquela touca descartável, ou fazer aquelas toucas de pano para você amarrar. Pode ser feito isso. Por que eu sugiro branco na cozinha? Na cozinha é praticamente unânime, a vigilância sanitária às vezes até obriga que seja feito. Se você quiser fazer também para a área de cozinha e pizzaiolo, fazer um avental para colocar por cima disso, isso tudo. Se você no avental, você pode até utilizar outra cor, que seja, que a gente chama cor pastel. Por que ou é branco ou aquela cor pastel, que não seja uma cor tão viva? Porque mexe com farinha, aí tende a ficar muito esfarinhado a roupa. Então, se for uma roupa preta, vai ficar cheio de farinha, aí fica meio feio. Então, procure usar isso. Então, cozinha, calça branca e camisa branca. Pizzaiolo, calça branca e uma camisa branca. Faça um modelo só, masculino e feminino, mas use um modelo só. Quiser ficar mais alinhado, faça uma polo. Fica bonito usar uma camisa polo. Ou se quer economizar no início, faça a camiseta dessa daqui que eu estou usando, simples. Por cima, um avental que evita estar sujando duas peças, a camiseta e a calça. Porque se sujar, vai sujar mais o avental. E outra norma que precisa ser seguida, todos na pizzaria, da cozinha, pizzaiolo, até a área de recepção, todos têm que estar com tênis ou sapato fechado. Aí eu não comprava, eu pedia para os funcionários vir com eles. Ou você até pode comprar e descontar. Tem uma lei que fala isso. Aí você conversa com o seu contador, que pode ter uma lei municipal ou estadual que altera isso. Mas normalmente você pode descontar do funcionário uma parte desse valor do uniforme que ele vai utilizar. E na hora que ele sair da empresa, o uniforme é dele. Se for você que cedeu o uniforme, na hora que você entregar o uniforme, faça um protocolo que você está entregando os uniformes, e quando ele sair, você pede de volta os uniformes. E toda vez que precisar ser substituído, ele te dá o ruim, que aí você joga fora, faz o que você quiser e dá um novo para ele. Isso para evitar que tenha desperdício, que um ou outro funcionário perca o uniforme ou faça alguma coisa do tipo, ou dê o uniforme para alguém e fala que já estragou. Então, o ideal é que seja feito isso. Motoqueiro, os motoboy. Eu gosto de colocar assim, os da casa que seja com um uniforme chamativo, da cor da logomarca, da cor da empresa, para poder ficar visível. Se você usar o baú ou uma bag, que a bag que tem um adesivo da sua loja, que é propaganda, ele roda a cidade toda, ou aquele perímetro todo que você determinou. Então, é propaganda que vai fazer. No início, e até agora, recentemente, estava se usando aqui o baú de fibra. Então, aqui em Maceió, quem via um baú pintado de vermelho e verde, sabia que era da Flamboyant. E de longe. E se chegasse perto, via que estava adesivado o baú com a logomarca e os telefones da gente. Isso já é propaganda gratuita. Está no sinal de parado, alguém vai, tira uma foto, anota o número e já vira seu cliente. Porque ele achou chamativo, bonita a roupa. E é uma propaganda, isso, o do motoqueiro,
principalmente dele, é uma propaganda gratuita. Se você caprichar no uniforme dele, ele vai estar fazendo propaganda aonde ele estiver, no trânsito. Se ele for entregar num prédio, num edifício, aonde ele estiver entrando, o edifício que deixa entrar, as pessoas vão ver, vão sempre olhar ficar curioso, que diferente dos outros, aquela pizzaria é toda arrumadinha, tem um uniforme diferenciado, ainda mais agora com o Uber Eats e o iFood, que os motoboys às vezes entregam até de bermuda, só que aí o cliente sabe que ele pediu pelo iFood, então ali a responsabilidade não é da empresa. Aí imagina assim, num universo ali de 1.000 motoboys que roda na sua cidade, você ter um ou dois seu que é o único diferenciado, com calça, camisa, um uniforme bonito, que caracterize, que remeta à sua empresa. Vai chamar atenção. Então, vale a pena fazer isso. Vamos para a próxima. O Elvis. Teremos conteúdo sobre a validade dos produtos após aberto? Não estava previsto, mas a gente pode fazer, não tem problema. Eu já falei, mencionei alguma coisa do tipo, da ervilha que eu falei. Abriu a ervilha, não usou, não vale a pena o risco de alguém ter alguma infecção estomacal, intestinal, e você ter que arcar com a sua responsabilidade. Se ele conseguir provar que foi aí na sua pizzaria. Produto congelado, ele dura mais tempo. Eu vou tentar ver se eu encontro, que tinha uma tabela que a nutricionista fez, eu só não sei se eu vou conseguir encontrar, mas se eu não encontrar essa tabela, eu posso colocar na ficha técnica isso para vocês. Pode deixar que eu dou um jeito de colocar para vocês isso. O Leandro, a gente fazia promoção de pizza do mês, mas fiquei pensando naquilo que você disse, de o preço da promoção virar o preço normal na cabeça do cliente. Aí queria saber se vale a pena do mês ou da semana. Não faça pizza promoção por semana, não. Você pode fazer a promoção do mês ou a promoção da vez, porque aí você não estipula prazo. Da semana não, que começa a ter muita procura, porque aí, por exemplo, uma pessoa está acostumada a comer uma pizza de calabresa e você colocou a calabresa na promoção. Aí ele vai pedir, aí na outra semana ele já não tem aquela pizza. Então isso pode deixar ele chateado. Então coloque a pizza da vez. A promoção é essa, não coloque nem a do mês. Por quê? Você pode colocar um sabor de pizza na promoção e quando você colocou a promoção da pizza do mês de novembro, aí você calculou os custos, viu que dá. Aí chegou no meio do mês de novembro, algum item daquele sabor que você colocou teve uma alta, uma disparada no preço. Aí o que você vai fazer? Vai perder a credibilidade e tirar a promoção ou vai assumir o prejuízo e bancar? Então coloque assim, promoção da vez. Agora a promoção é essa. E internamente você sempre deixa essas pizzas com rotatividade. Então tem duas estratégias aí que a gente já usou. Pegar uma ou outra pizza, por exemplo, as campeões de venda da gente aqui era nessa ordem. Primeiro, calabresa. Segundo, frango catupiry. Terceiro, portuguesa. Quarto, carne de sol. E quinto, se eu não me engano, é portuguesa. Naturalmente, essas pizzas já vendem muito. Então, assim, se você quer atrair cliente, coloque uma dessas na promoção. Se você quiser atrair cliente novo. Agora, se você quiser aumentar o ticket, o que você faz? Você coloca uma pizza
coloca alguns sabores que te dão mais margem de lucro. A margem, percentualmente falando, vai ser a mesma, porque a gente vai usar o markup. Só que se você pega uma pizza que custa R$ 10, com um markup de 3, você vende a 30. Aí, teoricamente não. Aí, na prática, você está tendo R$ 20 para pagar todos os seus custos. E aí, a gente chama margem de contribuição. E na hora que você pega uma pizza de 15 e multiplica pelo markup de 3, ela vai para 45. Ou seja, você vai ter aí R$ 30, ou seja, 10 a mais do que a outra. Então, em termos de dinheiro, o seu lucro é maior com essa. Então, o que você pode chegar e fazer como estratégia? É você colocar épocas do ano que você está precisando ter movimento, época mais fraca, coloca essas pizzas que são campeãs de venda na sua cidade, no seu cardápio. Você vai perceber isso, que o próprio programa lá, ele vai te dar quais pizzas que estão vendendo mais. Então, você coloca uns sabores dessa na promoção. Mas depois, nos melhores momentos de venda da sua pizzaria, que tem mês que vende mais, como eu falei agora, novembro, dezembro, janeiro, aí você coloca pizza que você tenha uma lucratividade maior. Porque aí o cliente que está querendo a calabresa, ele vai pedir metade calabresa e metade desse sabor. E eu aconselho vocês vender a pizza pela média, uma pizza meio a meio, você vender pela média dos dois sabores. Tem pizzaria que estava cobrando pelo preço da maior. Se você pedir uma de meia mussarela e meia camarão, você pagava como se estivesse comendo toda camarão. Mas tem PROCONs de alguma cidade que estava falando que era uma que era abusivo essa composição de preço. Então, por isso que eu falo, é melhor meio a meio. Então, o que que acontece? Se você faz isso, pega uma pizza que te dá uma lucratividade, coloca lá na promoção, mas o cliente está acostumado a comer a pizza de frango catupiry. Então, ele vai querer, pode ser que ele queira metade da frango catupiry e metade da promoção, para a pizza dar uma barateada. Mas no final das contas, você vai ter até uma lucratividade maior, tá bom? É, o Elvis, como vou saber quantas caixas de cada pizza, quantas caixas de cada tamanho devo comprar? O Elvis, aí no início, no início você não tem parâmetro nenhum. Então, no início, você vai ter que chegar e comprar a quantidade mínima que o seu fornecedor vai te entregar. É você comprar a quantidade mínima, porque caixa personalizada, ele só varia de empresa para empresa, mas eles só vão fazer baseado nas regras deles, que tem uma quantidade mínima para poder fazer as impressões da caixa. Passado esse momento, aí você começa a calcular quantas caixas você usa e quanto tempo demora para chegar a nova remessa a partir do momento que você fizer o pedido. Então, se normalmente as caixas demoram 10 dias, você percebe que você tem que fazer com bastante antecedência. E, como eu falei na outra aula, eu não aconselho você começar com caixa de pizza que seja universal. Começa personalizado, coloque esses investimentos de embalagem na despesa de abertura. Ele tem que compor, já tem que estar naquele seu preparo financeiro que você deixou para abrir sua empresa. Então, veja a empresa que você vai querer, porque às vezes o tamanho que você vai vender, por exemplo, a grande, que é a número 35, a média, que é a número 30, aí tem a pequena, que é número 25, e tem a individual, que é número 20. Desses quatro aí, eu aconselho você trabalhar só com individual, média e grande. Então, ele fala, muitas empresas falam assim, para você fazer pedido, você vai ter que fazer pedido de 1.000 de cada.
E tem outras que não, que vai falar, não, se você fizer 500, 500, 500, eu vendo. Agora lembre-se que sempre a que vai vender mais vai ser, se você seguir a nossa sugestão, sempre a que vai vender mais vai ser a grande. Porque a sua preparação de porcionamento vai ser sempre feito pela grande. Se sair uma média, o pizzaiolo na hora lá vai pegar e vai refazer aquele porcionamento para utilizar. Mas eu usava uma estratégia aqui de eu calcular o preço da grande e a média, eu descontar ali R$ 3, para que não valesse a pena mesmo o cliente pedir a média, para meio que forçar ele pedir a grande. Isso era menos trabalho na minha produção. Imagine se eu tivesse, com o volume que eu tinha, eu tivesse que estar porcionando para pizza média e para pizza grande e para pizza individual. Ia dar muito trabalho. Então, por isso que eu pegava, por exemplo, de 5.000 pizzas, 500 pizzas era média, o restante era tudo grande. Porque a minha estratégia de venda era fazer com que o cliente pedisse sempre a grande, porque financeiramente não valia a pena ele pedir uma média. E aí você pega e começa a fazer com que o seu cliente se habitue a comprar só a grande. Então, você vai começar a chegar para os seus fornecedores e ver isso. Toma cuidado e escolher bem a qualidade da sua caixa e ver o que eles podem fazer com você. Quando a gente mudou de fornecedor aqui, a gente conseguiu fazer com que eles produzissem uma quantidade grande e a gente se comprometeu via contrato que a gente compraria todas aquelas embalagens, só que a gente compraria à medida que a gente fosse querendo. Mas aí já tinha um relacionamento, já tinha um nome aqui na cidade. Isso tudo para você não ter que fazer uma compra, no caso da gente, ter que fazer uma compra de 10, 20 mil embalagens de uma vez, que até para estocar fica ruim. Então, procure ver na empresa qual o mínimo de cada tamanho que você pretende trabalhar. Você pode não querer trabalhar com individual, só com médio e grande. Você pode optar por trabalhar só com individual e grande. Grande você tem que trabalhar. As outras é opcional. Eu recomendo que você trabalhe ou médio e grande ou individual, médio e grande. O Elvis. Onde encontro as normas para pizzaria? Não existe normas para pizzaria, Elvis. Ela só existe a regra de vigilância sanitária. Isso aí você consegue consultar no próprio site deles. Quais são as normas? Porque norma de restaurante, de pizzaria, é tudo um só, é quem mexe com alimento. Você não pode, por exemplo, no seu freezer, você usar reaproveitamento de pote. Falar que eu nunca usei, no início a gente usava, por exemplo, comprava uns balde de azeitona de 2 quilos, aí aquele balde a gente já, depois que acabava a azeitona, a gente esterilizava, limpava e usava ele para guardar algum outro produto, um molho, alguma coisa do tipo. Só que aí a vigilância sanitária começou a cair muito em cima disso, não da minha empresa, da cidade. Então a gente começou a utilizar só pote que não era reutilizável, que já vinha de outras que você comprou e está reaproveitando, tipo pote de sorvete. Então é você utilizar pote de que você compra sempre com tampa, tudo no seu freezer tem que estar com tampa. Então você consegue consultar essas normas de modo geral. Não sei bem, mas no site da Vigilância Sanitária aí, ou até próprio talvez da sua cidade, porque tem o geral, o que a Vigilância Sanitária cobra, e pode ser que na sua cidade tem regras específicas, que é diferente de cidade para cidade. Tem cidade que não tem, que eles usam as normas da própria Vigilância Sanitária. E uma coisa que, falando de normas, tudo que você guardar, seja para congelamento,
ou seja, só para resfriamento. Se for resfriamento, dependendo do produto, é de 1 a 3 dias, no máximo. E eu vou colocar isso para vocês, o que a gente utilizava. Mas tudo que tiver guardado tem que estar etiquetado com data. Data da produção. Isso sempre vai ter que estar lá escrito, tudo que tiver guardado. Ah, foi um pote, tem que colocar uma etiqueta com a data que foi feito e, e, e isso você vai ter que fazer para ter organização. Por quê? Você pode preparar bastante coisa, aí em dia de limpeza, que você vai limpar o freezer, a sua geladeira, aí o funcionário vai tirar tudo lá de dentro. E na hora de colocar de novo lá? Então vai ter que ter data para que você consiga colocar de volta na ordem do mais novo para o mais velho, para você começar a usar o mais antigo. Tá bom? Letícia, posso fazer promoção no final de semana? Pode, você só deve parar ou pensar em parar se essa promoção no final de semana ela estiver te trazendo complicações na área de produção, na logística. Então, se você já tiver, porque por si só, final de semana já tem mais movimento. Então, você vai começar a ter mais movimento, aí você coloca uma promoção, esse movimento tende a ser maior. Se isso estiver comprometendo a sua estrutura, você começa a colocar promoção de segunda a sexta. Ou se, mesmo você sem colocar promoção final de semana, você já está tendo que contratar funcionário diarista ou meia jornada para o final de semana, porque já não estava dando conta. E depois que você contratou esses funcionários, você começou a ter ociosidade, aí você pode fazer promoção. Você pode fazer promoção também por horário. Ó, quem pedir se você abre às 17 horas, de 17 às 19 horas, quem fizer pedido tem uma promoção X, uma entrada. E lembra que eu falei, promoção tem que ter uma promoção com preço mais baixo, mas a maioria das promoções é você dando algum item com um desconto muito grande ou até mesmo de cortesia. Por exemplo, sempre das 17 até as 18h30, o movimento era mais parado, nem todo mundo comia pizza esse horário. Então a gente começou a fazer promoção nesse horário para fazer com que as pessoas que pretendiam pedir mais tarde, ela pedissem mais cedo, para quê? Para desafogar aquele horário, que normalmente é horário de pico. Não sei, eu não sei em qual aula eu falei, e nem sei se eu falei, se foi aqui ou se foi em outra situação, mas, por exemplo, os pedidos de uma pizzaria, principalmente final de semana, 70% do seu pedido geral, ele se concentra entre 18h30 até 8 horas da noite. Então, é o horário de pico, onde nesse horário, ninguém pode sair para o intervalo. Esse horário de pico, todo mundo de trabalho tem que estar lá. E é o horário que vai acontecer um prazo maior, um prazo mais esticado para você entregar suas pizzas. Lembre-se de sempre dar o prazo correto. Aí, antes disso, é menos movimento e depois disso vai baixando, conforme vai passando o tempo. Então, você pode fazer promoção por horário, mas cada caso é de cidade, é por isso que eu estou te falando. A gente vai ter um módulo que a gente vai falar sobre promoções. Eu vou colocar algumas ideias para vocês mais adiante. O Elvis. Posso fazer um alugo simples no início e depois contratar uma empresa para fazer um alugo melhor? Será que não vai confundir o cliente? Não, Elvis, você pode fazer. O importante é que ela no início seja bonita. Ela não precisa ser assim, se você não for pagar ninguém no início, ela não precisa ser tão sofisticada, mas ela precisa ser algo que você imagine como ideal. E depois
você vai pegar e vai fazer a modernização. Aí, para fazer essa modernização, você vai ter que investir em marketing. Você vai ter que colocar, tipo assim, é, pizzaria do Elvis, agora com uma nova cara mais moderna, mais e colocar alguma coisa para que você consiga é, fazer com que o cliente entenda que continua a mesma coisa. Eu parei aqui porque eu fiquei até pensando que eu acho que a gente fez isso. A gente pegou, na época a rede social não era tão forte. O que que a gente fez? A gente colocou na própria embalagem de pizza. Lembra que embalagem de pizza é um excelente lugar para você fazer alguma comunicação que você queira. Se você está fazendo algo diferente, mudou seu horário, ou vai começar a trabalhar em dias que você não costumava trabalhar, ou se você vai começar a fechar em dia que você não costumava, a embalagem ela serve muito para isso. Aí você pode fazer um adesivo, ou dependendo da empresa de embalagem que você tem aí, ele não cobre para fazer a alteração do que ele chama a placa, lá eu não sei o nome correto, que eles fazem a sua arte numa placa e essa placa é o que vai tipo dar o carimbo nas caixas lá na fábrica deles. Então, se a empresa não cobra por isso, você pode chegar e ficar alterando sempre. Se a empresa de embalagem sempre for cobrar toda vez que você alterar a sua logomarca ou quiser fazer um comunicado, então você pega e cria adesivo e coloca um adesivo que seja compatível com a arte da sua caixa e cola na embalagem numa área que não esconda algo importante. Agora, no que diz respeito, se você mudar de marca, aí você pode e até deve pagar lá para a fábrica, se ela te cobrar, e você colocar que a logomarca antiga num tamanho menor e mostrando a logomarca nova num tamanho maior. Então aí você vai conseguir passar para o seu cliente que ela mudou. Mas o importante é que o nome não vai mudar só a forma como você vai se expressar com o seu cliente. Tipo, a pizzaria do Elvis está de cara nova, não sei o quê. Então tá mais moderna, tá mais isso. É usar marketing sempre. Qualquer mudança que você fizer, e essa sua preocupação é válida, é você sempre é, ficar pensando o que isso pode dar ocasionar na cabeça do cliente. Que a pizzaria mudou, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Então, sempre você começar a especular e anotar. Eu sempre tinha esse costume de pegar e anotar tudo. E você depois você começa. Depois que você entrou na cabeça do seu cliente e anotou tudo, aí você volta e como você resolver cada situação dessa. Mas sempre a palavra final, o marketing é que vai resolver todos esses problemas. Aí como é a estratégia que você vai fazer, vai ser de acordo com a situação. A próxima, o Leandro, eu posso trocar o nome de algum sabor do cardápio, tipo pepperoni, pelo nome da minha pizzaria, ou dos bairros daqui, ou se eu preciso mudar os ingredientes. Não, aquele cardápio que eu mandei é tudo sugestão para vocês ter parâmetros. Vocês não precisam usar o mesmo nome e nem precisam usar os mesmos ingredientes que eu uso. Ali é uma sugestão. E se quiser usar também não tem problema nenhum. Agora, que fica mais legal, tipo, aqui tem bairro Pajuçara, aqui tem Ponta Verde, Jatiuca. Você pode colocar as pizzas, a pizza Jatiuca, a pizza isso, a pizza Ponta Verde, a pizza Mangabeiras, a pizza Farol, a pizza Praia do Francês. Pode colocar. E você pode colocar, homenagear alguma pessoa da família. Se eu não me engano, tem um restaurante que eu acho que é o Paris 6, que cada prato dele é o nome de um artista. Então veja, quanto mais criativo você for, quanto mais exclusivo você for, inclusive no nome, isso vai fazer com que que você seja lembrado pelo seu cliente. E tudo isso é válido. Se você não tiver criatividade no início para mudar todos, mude alguns. Não os ingredientes necessariamente.
porque ali foi tudo calibrado, tudo certinho. Mas, como eu já disse, você precisa estar acrescentando sabor novo. E daquele cardápio que eu coloquei, como sugestão, eu vou colocar a planilha lá de custo de pizza, o custo vai estar em cima daquele cardápio. Mas você não precisa usar todos. Você vai pegar e você vai ver aqui melhor se encaixa no seu cardápio. E no início, eu aconselho, como eu disse. Eu acho que o cardápio tem mais de 60, 70 pizzas, sabores de pizza. Mas eu aconselho para quem está começando, no máximo 20 sabores. E depois você vai acrescentando até como novidade. Ó, vem novidade, vem pizza nova aí. Tal, já experimentou tal pizza. Então, isso vai fazer com que você sempre, se você quiser utilizar todo aquele cardápio, vai fazer com que você constantemente tenha sabor novo, para ir cativando, para ir atraindo novos clientes, para fazer com que seu cliente coma mais vezes, com maior frequência na sua pizzaria, tá bom? Então, pode e deve até ser autêntico. Quanto mais autêntico, melhor. Aí o Leandro falou, muito bom, vou conversar com o pessoal sobre isso. Obrigado. Por nada, a gente vai, e sempre que tiver, e quando vocês tiverem algo concreto, eu mudei isso, eu fiz isso, o que você acha? Enquanto a gente estiver aqui junto, eu vou ajudar especificamente. A próxima aula já vai ser referente a módulo, então as perguntas vão ser referente ao que foi dito no dia, se por acaso tiver, mas vai ficar aberto lá na Hotmart para vocês fazerem pergunta. E na hora que começar a mentoria, vocês começam a falar especificamente do que realmente tá tendo dúvida, tá bom? O próximo é o a embalagem temática. Como posso alternar curiosidade, história, jogo e etc. Aí é muito da temática é muito pessoal isso, Elvis. Mas é importante que você como é? Eu devo alternar por mês ou por semana a embalagem temática? Não, eu nem aconselho nem por mês nem por semana. A embalagem ela não deveria estar mudando constantemente, até em relação àquilo que você falou. Eu acho que uma embalagem ela é a comunicação visual da sua empresa. Aí, se você for criar algo diferenciado, você vai criar o que aí? Duas, três, quatro vezes ao ano. Talvez se você tiver falando, por exemplo, Natal, você criar uma para o Natal, eu fazia isso. São João, aí você criar uma. Mas aí, por exemplo, Natal não, é universal, tá? Agora, dependendo da cidade, por exemplo, São João não é tão forte. Então, não valeria a pena colocar só a embalagem. Aí você teria que colocar a embalagem temática, mas o produto temático, o produto do mês. E você falar, o produto é por tempo limitado. Só que a embalagem vai estar dizendo com a promoção, porque a embalagem vai trazer venda para aquele produto específico que você criou. Então, quando você pensar em alterar a embalagem, pegue poucos momentos, eu aconselho. Natal, Carnaval não é época boa. Por exemplo, se eu vou fazer Páscoa, só se você tiver uma campanha muito forte com sabores de pizza de chocolate, alguma campanha, alguma oferta, alguma promoção, algum combo, aí vale a pena você fazer. Se na sua cidade tiver alguma festa que seja muito famosa, que as pessoas participam muito disso, vale a pena você criar essa embalagem temática. Só que junto com a embalagem, vale a pena você criar um produto novo. E que pode ser até aquilo que eu falei anteriormente, de você pegar e
dos 60 sabores, eu não me recordo o número exato, mas você só colocou 20 a princípio. Você escolheu um daqueles outros que ficaram de fora e fazer, ó, agora nesse período festivo a gente vai lançar essa pizza. Aí você coloca a pizza também, o sabor novo, a campanha nova. Época, por exemplo, você pega Semana Santa, que muita gente tem o hábito de não comer carne, ou comer mais peixe, bacalhau. Não vale a pena você fazer embalagem, vale a pena talvez você fazer uma campanha promocional, fazendo com que a pessoa é, compre a pizza de bacalhau, a pizza de camarão, mesmo que você não tenha no cardápio, que você coloque ela só para aquele período específico. Já vai estar a ficha técnica lá. Então, você pega e acrescenta, porque isso vai fazer com que você coloque no seu cliente, e preste muita atenção, isso é importante, que sempre você tem coisa nova, que a sua pizzaria sempre tem uma novidade, para que isso não canse ele e que o seu cliente não fique tentado a ir para outra pizzaria para comer algo diferente. Então, se aquela novidade, aquele produto diferenciado surgir já na sua pizzaria, onde ele já é seu cliente, isso é muito mais do que favorável. Agora, trocar a embalagem o tempo todo, eu não aconselho, para você não quebrar essa comunicação que você tem com o seu cliente, porque até a embalagem do seu cliente que foi para a caixa do lixo, lá para a lixeira, serve de propaganda. Se ela ficou colocada de uma forma, serve de propaganda para os outros moradores. E se for um cliente assíduo, aí o vizinho dele vai ficar falando: "Poxa, essa pizzaria deve ser boa, porque direto tem essa caixa na embalagem, direto tá essa caixa, essa embalagem tá na lixeira." Então o cliente começa a ficar curioso. Então, e já aconteceu várias vezes. Cliente de casa, não era nem apartamento. Na lixeira do vizinho sempre está a nossa embalagem. E ele depois um dia falou: eu resolvi experimentar porque direto eu vi a embalagem da pizza de vocês na lixeira dele. E tanto ele comprar, me deu vontade de saber por que ele comprava tanto essa pizza. Aí depois ele percebeu que o motivo era porque ele adorava a pizza de 4 queijos. E ele falou: realmente se comprovou que era boa. E se tornou cliente da gente. Então, embalagem não é bom você estar mudando muito, não. Tá bom? Mais alguma pergunta? Hoje foi bom. Hoje vocês vieram preparados para perguntas e, e, e assim é que funciona, tirando dúvida. É vocês não ficando com dúvida em nenhum momento. Para que aquilo que você imagina que tá, você que está com a pizzaria aberta, aquilo que você imagina que já está funcionando e está dentro daquilo que você imaginava que é correto, em comparação àquilo que eu disse, aí quando você vai olhar mesmo se dedique a pensar, aí você vai ver que não, pode ser que não esteja tão parecido quanto você imaginava. É o que eu chamo o ponto cego. E se você está com algum ponto cego na sua pizzaria, é a pior coisa do mundo. Porque você até pode estar achando: eu estou precisando comprar a batedeira que eu não comprei, porque está ficando pesado. Você até sabe que aquilo ali pode estar atrapalhando você em alguma coisa, mas por falta ainda de recurso, aí você não consegue, você consegue identificar. Agora, quando você não sabe o que é, isso daí é a pior coisa que pode acontecer na empresa. Está acontecendo algo de errado e você não saber onde. Você está vendendo muito e não está tendo lucro. Vocês aqui que têm pizzaria, vocês falam: não, eu vendo uma quantidade de pizza, mas não sobra dinheiro. E se vocês soubessem qual que é o problema, estaria sobrando dinheiro porque você já tinha resolvido. E às vezes você fica com medo de aumentar
a sua pizza, porque vai perder o cliente. E talvez a necessidade não era nem aumentar a pizza, era ver aonde está o problema. Às vezes o problema está em outra área. Está tendo desperdício, está tendo o aluguel está incompatível com aquele faturamento que você tem. Então, tem várias coisas. Então, preste atenção. Dentro de tudo isso que a gente falou, que eu venho falando nos módulos, até a aula 4 que a gente fez, tem muita coisa que está no meio, que está entranhada ali, que vocês não percebem. Então, por isso que vale a pena mesmo ir a fundo, ver se vocês estão fazendo tudo aquilo que é para ser feito. Tá bom? A Letícia, como lidar com o imprevisto, como falta de energia? Você aconselha ter algum equipamento específico? Ó, se você está trabalhando com forno a lenha, forno a gás, isso não vai impactar a produção. Basta você ter lâmpada de emergência, ou tem aquelas individuais e tem umas com bateria. Você vai ter, e no início, quem não colocar essas lâmpadas emergenciais, mas não é cara não. É uma que fica ligada o tempo todo na tomada e quando acaba a energia ela liga automaticamente. Dos caixas ali do telefone, é importante você ter no break e se estiver trabalhando com notebook que a bateria esteja em dia para aguentar aquela demanda. E o no break é importante porque liga a impressora. E se porventura não funcionar tudo como não vai funcionar, por exemplo, talvez a impressora, se você colocou a impressora na área de produção dos pizzaiolos, talvez ela não vai funcionar, porque o no break está só lá no caixa. Então você pega, saiba configurar para ele mudar o destino da impressora, ele começar a imprimir na impressora do caixa. E se for muito difícil, você for uma pessoa que não entenda muito de tecnologia, começa a fazer e ter sempre um bloquinho de comanda, para que você tirou o pedido, porque o telefone continua funcionando, o computador continua funcionando com o programa, a pizza continua sendo feita, a única coisa que você vai precisar fazer é passar o pedido para o pizzaiolo manualmente. E se por acaso até a impressora do seu caixa ela não está conseguindo, porque o no break demorou muito a energia para voltar e o no break não deu conta, você vai fazendo tudo manual. Aí quando chegar a energia, você põe no sistema, bota para imprimir tudo os atrasados ali, o que foi feito manualmente. O que eu aconselho é se você se preparou para a falta de energia, colocando as lâmpadas de emergência, tudo isso não está impactando com a qualidade do seu produto e a qualidade do seu serviço, continua trabalhando. Se você começar a trabalhar, ver que está dando, mesmo com falta de energia, e você continua trabalhando com a mesma eficiência, vai. Agora, se começar a ver que vai acabar a bateria do notebook, ver que vai acabar a bateria do no break, aí é você pegar e suspender, falar para o seu cliente, colocar na rede social, falar para o seu cliente, por falta de energia aqui e tal, a gente suspendeu os pedidos temporariamente. Assim que voltar, vamos comunicar novamente. Se voltar no mesmo dia, você pega e habilita novamente o seu sistema, estabelece todo o seu sistema de impressora, computador, e faz um novo comunicado. Já estamos funcionando. Isso é para tudo. Você tem que entender que imprevisto vai acontecer, mas seja ele qual for, ele só não pode comprometer a qualidade do seu serviço e do seu produto. Se ele não comprometeu a qualidade do seu serviço e do seu produto, vá trabalhando. É dinheiro, não pode perder de ganhar dinheiro, tá bom? Pessoal, já 9h30, eu acho que por hoje já deu, ou vocês têm mais alguma pergunta? Vamos deixar para a próxima. E fique ligado
enquanto vocês respondem, fique ligado, que vai entrar material novo por esses dias. Os anexos e vídeo novo daquele material que a gente já deu, a aula que a gente já deu, tá bom? Porque tem muita coisa que precisa ser detalhada, verificada as fórmulas das planilhas automatizadas, para que não vá com erro para vocês, tá bom? Então é isso. 9h30, vamos encerrar por hoje. E segunda-feira, sem falta, a gente está aqui às 20 horas. Novamente, aí a gente vai para o módulo 8. O módulo 7, como eu falei, ele vai ser colocado direto lá, porque é mais na prática, não dá para ser dito aqui. Aí, provavelmente, aí a gente vai para o módulo 8 e marque um dia de perguntas e respostas referente ao módulo 7. E depois que vocês assistirem a aula, a gente colocar mais 1 ou 2 dias só para vocês tirarem dúvida do que foi colocado como módulo. Então tá certo. Boa noite aí a todos, tá bom? Boa noite, Elvis, o Leandro respondeu, a Letícia. E segunda-feira nos vemos de novo, tá bom? Até mais.